jogadores, e eu acompanhei-os de perto, porque foi na altura alguns deles que vieram quando eu era árbitro da primeira categoria, portanto tive a possibilidade de os acompanhar lado a lado e demonstrar uma qualidade, uma capacidade, uma entrega ao jogo e uma força física que deslumbraram durante esses anos em que estiveram em Portugal. O Schwarz foi um jogador fantástico, o Stromberg. Primeiro foi o Stromberg, mas era antes. E depois, em 77, chegou eu. E depois o Tano só entrou em verão 89. Primeiro 2 anos foi com só eu, sueco. E depois, no inverno 90, Schwarz. Os últimos 2 anos foi os 3 suecos e o Periquito Eriksson no banco. O Benfica foi sempre feliz com os jogadores nórdicos. Adaptaram-se rapidamente ao futebol português e ao Benfica. E além disso, depois nos jogos com os adversários, eles faziam uma diferença muito grande em relação ao jogador português, pela forma como disputavam a bola, como pensava-se que fossem os tais altos, louros e sobretudo toscos. Não era assim. Esses jogadores suecos estão claramente ligados a muito do que mais bonito, mais sedutor, mais exclamativo aconteceu na história centenária do Benfica. O Sr. Glenn Stromberg já entrou na casa dos 50. O nome e o aspecto físico não enganam. É natural da Suécia, mas adotou a Itália como segunda pátria. Há 15 anos que vive na localidade de Gorle, em Bérgamo. Deu nome a uma marca de comida e ainda, em 2009, editou um livro eloquentemente chamado A Minha Comida Italiana. No entanto, não foi por razões gastronómicas que Stromberg se tornou conhecido. Foi por causa da sua fome de bola, da forma como chamava assim a redondinha e organizava o jogo da equipa. Ainda hoje, este nórdico de quase 1,90 m é o mais famoso comentador futebolístico da televisão sueca e deixa saudades na luz só de falar nele. Eu sou de uma cidade pequena, 30 km sul de Gotemburgo, que chama-se Kungsbacka. E eu andei na escola secundária na mesma altura como o Glenn Stromberg. E ele já na altura tinha aquele cabelo característico comprido e tinha o tabaco que nós utilizamos na Suécia por baixo do lábio. Portanto, eu já era uma pessoa, já na altura, na escola secundária, conhecido, porque ele já começou a jogar em IFK Gotemburgo na altura. E naquela altura era na altura em que praticamente todos os jogadores eram semi-profissionais, não eram profissionais. Muitos deles tinham ocupações normais, eram carteiros e canalizadores e não sei o quê, e jogavam a bola ao mesmo tempo. Mas Glenn Stromberg é uma pessoa que foi, além de ser conhecido já na altura, era sempre uma pessoa muito bom amigo e muito conhecido como uma boa pessoa. Ele jogou na IFK Gotemburgo naquele período de sucesso em que a IFK ganhou a UEFA, a Copa UEFA, e fui na altura praticamente, e fui com o treinador Eriksson. E depois o Eriksson também veio para Portugal, a primeira jornada, não é? E o Stromberg jogou aqui bastantes anos, não é? Eram os jogadores que davam segurança e força ao meio campo. Eram jogadores, tecnicamente, não se pode dizer que eram um supra-sumos, mas eram jogadores de uma qualidade técnica elevada e que davam uma força ao meio campo, e o meio campo do Benfica não tinha problemas. Com os tecnicistas e com aqueles, a gente ia a todo lado. Glenn Stromberg foi o primeiro de uma ilustre casta de suecos que vestiram a camisola encarnada. Veio pela mão do compatriota Sven-Göran Eriksson, que um ano antes o tinha treinado no Gotemburgo. Juntos tinham conquistado a taça UEFA, mas não deixava de ser visto como uma excentricidade do técnico importar aquele gigante para o meio de uma equipa de latinos baixinhos e artistas com bola à flor da relva. Stromberg chegou à luz com 23 anos. Já a época 82-83 ia a mais de meio, mas vem sempre a tempo quem vem para vencer. Em ano e meio,
Ganhou 2 campeonatos, uma taça e foi com Eriksson outra vez até à final da Taça UEFA. Tinha começado oficialmente a Era dos Vikings. Primeiro da série, chamemos-lhe assim, da série nórdica, foi o Stromberg, quando chegou o Eriksson e sentiu que precisava de ter no meio campo não só jogadores de muita técnica e de pouco poder físico. Lembremos-nos que o Schell era um jogador fininho, que o Alves era um jogador baixinho, e ele sentiu que no meio campo precisava de alguém com uma espécie de um trator, e foi nessa altura que foi buscar o Stromberg. Stromberg foi o que abriu, e ele também, como todos os suecos, normalmente são muito sérios e treinam bem e não há divas, trabalham bem. E o Stromberg era um extrovertido, era um jogador que se adaptou facilmente. Adaptou-se também para a sua maneira de ser, porque era brincalhão, era dado, era comunicativo, e ao mesmo tempo o futebol que tinha, porque foi importante naquela altura. Foi o primeiro, e vou-lhe dizer uma coisa, no dia da estreia dele, jogámos num jogo particular contra a Vitória de Setúbal, e não acabou o jogo, devido ao nevoeiro. Toda a gente ficou assim, mas este é o Stromberg, mas é que vem para cá jogar, mas não sei. E passado 2 ou 3 semanas todo o mundo dizia, que é isto? Isto é do outro mundo. Era um jogador fabuloso. É um dos melhores médios na Suécia. Também no Gothenburg, foi 2 vezes lá campeão da Taça UEFA. E depois aqui no Benfica era o rei no meio campo. Talvez para mim foi dos jogadores que melhor havia entrar nos espaços. Enquanto que nós geralmente gostávamos muito de jogar a bola no pé, o Stromberg percorria quilómetros a entrar, a abrir, para depois o Filipovic e o Nené terem espaço. E isso foi dos jogadores que, por essa razão também, por ser um jogador também muito generoso no campo, a sua adaptação foi mais fácil. Embora se dissesse que ele era tosco, o Stromberg não era um jogador tosco, era um jogador com outro tipo de características, mas que tecnicamente evoluiu muito aqui no Benfica, evoluiu muito, e até depois foi transferido para a Itália e já com um crescimento muito grande. O seu futebol pulsante fazia a diferença. O futebol português é um futebol tecnicamente muito evoluído, mas algo na altura, algo frágil, e o contacto físico do Stromberg fazia toda a diferença. Ele era um jogador que dinamizava o meio campo do Benfica, empurrava para a frente ainda mais, e com os jogadores que o Benfica tinha, então com o Stromberg aquilo melhorou ainda mais. O meu querido amigo Fernando Chalana sempre me disse, jogador de eleição, médio, com todas as características de grande jogador, Stromberg. O verão de 84 foi uma época de despedidas. Eriksson partiu para Roma, Chalana para Bordeus. Stromberg seguiu para a cidade de Bergamo. Lá foi a estrela da equipa durante 8 anos, enquanto somava 52 internacionalizações pela Suécia. Deixou o futebol em 92 e ficou por Itália. Deixou-se seduzir pela massa. E não estamos a falar da massa adepta. Depois de passar pelo Portugal, os anos em Portugal, ele foi para a Itália. E ele mantém lá uma residência, e eu acho que um bocadinho do coração dele ainda está na Itália. Mas ele continua, enfim, está a trabalhar muito na Suécia, e ele é comentador de televisão muito apreciado neste momento. Continua com o sotaque dele de Gotemburgo muito forte, mas é uma pessoa muito apreciada. É querido. É uma pessoa muito terra a terra. Muito terra a terra. E continua a ser muito terra a terra. Jag har jobbat med olivolja och vinäger från Italien i flera år. Ciao! Nu har OBH Nordica kommit med en riktigt smart grej. Ta din favoritolja och vinäger. Blandningen, den bestämmer du själv. Mi ricordo veramente con grandissimo piacere il tempo che avevo trascorso lì a Lisbona, a Cascais, a Estoril con Benfica.
La gente mi piace un casino, mi piace quella parte di Portogallo in una maniera incredibile. E ogni anno vado giù lì con un po' di amici miei che hanno case lì giù vicino Cascais. Andiamo giù a giocare golf, a vedere un po' di amici e mi ricordo veramente bene quel periodo che abbiamo fatto lì con Benfica. Una squadra meravigliosa, con un allenatore ovviamente che conoscevo molto bene, che era Sven-Göran Eriksson, e abbiamo fatto 2 anni bellissimi, vinto diciamo la Liga portoghese 2 volte, la Coppa 2 volte, siamo andati in un quarto finale di Champions League che abbiamo perso contro Liverpool e un altro finale in Coppa delle Coppe che abbiamo perso purtroppo sempre contro Anderlecht quella volta lì, però bellissima squadra, mi ricordo tantissimo noi, il capitano Umberto Coelho, fantastica persona e un grandissimo giocatore, mi ricordo Vasco Lopez, Diamantino, Nenè, Carlos Manuel, Shalana, Veloso, e forse anche qualcuno che mi dimentico adesso, Bento in porta per esempio, Alves, Alvaro, tantissimi giocatori che erano veramente bravi. Once again was off on the run, judged it to perfection. The linesman nicely placed into the box, cool as a cucumber, and the little chip over George Dunlop. 3-1 to Benfica. Foi José Maria Pedroto o autor daquela enxurrada de adjetivos que se colou à pele dos futebolistas escandinavos. Tinha acabado mais um Benfica-Porto de alta tensão e o treinador azul e branco dedicava-se à habitual rúbrica de críticas ao Benfica. Para ele, o adversário tinha-se limitado a despejar bolas na área para um rapaz alto, louro e um pouco tosco que por lá andava. O rapaz em questão chamava-se Maniche e se Stromberg ocupava a primeira das 2 vagas para estrangeiros então permitidas, o tosco era dono da segunda. O José Maria Pedroto era o homem que dizia: isso é um rapaz alto e louro, mas era um rapaz alto e louro que quando jogava contra o Porto metia sempre. Esse rapazinho alto e louro metia sempre golos ao Futebol do Porto. Teve azar com isso. Como Stromberg eram todos chamados altos, louros e toscos, mas o que é certo é que é um bocado como os carros antigos, que pareciam toscos, mas que depois funcionavam sempre bem. Marcou 5 gols ao Porto. O Maniche, esse era alto, louritos, mas marcava gols. Quem inventou esse termo foi o Pedroto. O Pedroto era especialista em lançar, digamos, guerra psicológica, um pouco que seria o Mourinho dos tempos atuais. E quando o Maniche veio para o Benfica, substituindo na altura, não completamente, mas já para começar a substituir um jogador como o Filipovic, que tinha uma técnica extraordinária, era um jogador, daqueles jogadores que são plásticos, são bonitos a ver jogar. O Pedroto lançou essa ideia do rapaz alto e louro e tosco que o Benfica tinha comprado para marcar golos. A chegada dos nórdicos ao Benfica colocou os locutores nacionais perante um problema completamente novo. Como pronunciar o nome daqueles distintos cavalheiros? Michael Maniche foi um dos primeiros bicos de obra. Uns chamavam-lhe Manique. Os eruditos insistiam em Manica. O terceiro anel, que prefere tratar as coisas tucatulá, batizou-o de Maniche. E foi por isso que muitos anos depois apareceu outro Maniche. Era Nuno Ribeiro, de nascimento, mas quis ser Maniche por ter crescido a admirar o ponta de lança encarnado